Isso é tão sério que Jesus, já adulto, iniciando o seu ministério, houve um momento em que ele indagou os discípulos, porque ele queria trabalhar isso nos discípulos. E ele perguntou: o que o pessoal aí está dizendo sobre mim? O que a galera está postando aí no Instagram, nos podcasts, nas manchetes dos jornais, nas rodas de bate-papo? O que a galera está dizendo aí sobre mim? E aí os discípulos começam: Jesus, falam muita coisa. Tem uns que falam que tu és Elias, outros que o Senhor é Jeremias. Tem uma galera que fala que o Senhor é um comilão, que é um beberrão, que se assenta com publicanos, com pecadores. Não foi uma única vez em que Jesus discutiu essa temática com os discípulos. Mas houve um momento lá no norte de Israel, que de uma maneira bem emblemática, ele falou assim: e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí você conhece a história. Pedro, que era sempre o mais impulsivo, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele disse: não foi a carne que te revelou isso, Simão Barjonas, mas você teve essa revelação pelo Espírito de Deus. E por que eu estou citando isso? Porque só é possível compreender quem Jesus é de fato através da revelação do Espírito Santo. Porque a nossa naturalidade não é capaz de crer e compreender quem Jesus é de fato. Ele é o teu Salvador. Ele é a razão de tudo que existe. Ele é o motivo de todas as coisas. Tudo que existe foi feito por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. E a gente tem conduzido a nossa vida achando que Jesus é um agenciador, é um resolvedor de problemas. É um homem, um Deus que beneficia aqueles que andam com Ele sob quaisquer perspectivas. E é por isso que muita gente se frustra com Jesus. Porque estão esperando nele, conceituando nele algo que não é a prioridade. Irmão, Deus nos abençoa, nos provê todo tempo, toda hora. E a gente não merece nada, mas Ele sempre tem nos acrescentado. Sempre. Sempre. Mas eu peço ao Senhor que nesses minutos que seguirão, que o Espírito Santo comece a trazer luz à nossa mente e comece a abrir os nossos olhos para aquilo que já foi conquistado. E que a gente comece a ter a mesma visão, Lico, que Simeão teve. A ponto de dizer, como Paulo, que nada mais agora importa. Quem crê em Jesus aqui? Então você já encontrou a salvação. Você já tem o tesouro maior. Você deve ser uma pessoa que celebra a vida, porque o seu nome está escrito no livro da vida. Ainda que os pormenores dessa existência não estejam em sintonia com o que a gente espera. Simeão já não estava mais preocupado se ele ia viver, se ele ia morrer, né? Ele já está dizendo: Senhor, se tu quiseres, pode marcar meu CPF aí, pode recolher, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então eu quero, irmãos, a partir disso, compartilhar alguns ensinamentos sobre esse texto, sobre essa história, e que Deus fale profundamente ao nosso coração. A primeira coisa é que ver além não é uma capacidade humana, é um dom de Deus a partir de uma sensibilidade ao Espírito Santo. Olha para mim, não dorme não. Sabe o que está faltando dentro da igreja? Gente que vê pelo Espírito Santo. Se nós víssemos pelo Espírito Santo, a celebração seria com mais alegria.
ouvir a palavra nos daria mais prazer. Haveria, no meio do arraial, menos contenda, menos confusão, menos disse-me-disse, menos imaturidade. Mas sabe por que que tem? Porque os nossos olhos não estão enxergando a partir da sensibilidade ao Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, o nosso coração, a nossa mentalidade está tão cristalizados, que o Espírito Santo está falando, mas a gente não escuta. É por isso que em Apocalipse Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Simeão está nos ensinando que ver além do que a vista alcança é um dom de Deus a partir da sensibilidade do Espírito Santo. E aí, em nome de Jesus, irmão, irmã, começa a quebrantar o teu coração e sair do nível da naturalidade para entrar numa perspectiva de espiritualidade. Trocar uma visão que é meramente natural, real, para uma visão profética que o Espírito Santo dá. Simeão não chegou ao templo por acaso. O texto diz que ele foi movido pelo Espírito Santo. Quem vive em oração, irmão, quem anda no Espírito, consegue enxergar promessas em meio a circunstâncias comuns. A gente só acha que é coisa do Espírito Santo quando é algo, sabe? E aí a gente acaba desprezando as coisas que são simples e comuns. A verdadeira visão espiritual não vem dos olhos, mas de um coração rendido ao Senhor. A verdade é que muitas vezes, a gente tem uma realidade que bate a porta. Eu sei. A gente falou sobre isso pela manhã na aula. Na naturalidade, a gente percebe as nossas fraquezas, as nossas limitações. E muitas vezes isso nos faz enxergar só essas coisas. A gente já ouviu dezenas e dezenas de vezes sobre fé, sobre fidelidade de Deus, sobre o poder ilimitado de Deus. Mas quando o calo aperta para a gente, a nossa visão se fecha e nós focamos apenas naquele problema. Seja uma enfermidade, seja uma crise de relacionamento, seja um problema financeiro, seja um problema político, seja um problema governamental, seja um problema estrutural, não importa o que seja. Mas a tendência é que os nossos olhos fiquem cravados sempre no que é natural. E este homem nos ensina que é preciso ter uma vida de sensibilidade no Espírito Santo, para que a gente olhe para aquilo que todo mundo acha que é comum. Mas a gente está vendo o sobrenatural. Um monte de gente vendo um bebê, Simeão vendo a eternidade. Um monte de gente vendo um bebê sendo circuncidado. Ele vendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que se despojou da sua glória para um dia morrer por toda a humanidade.